Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal de Diretrizes Espíritas. A gente vai dar continuidade nos nossos estudos de hoje, envolvendo um tema importante, que vale a pena ser discutido por nós que somos espíritas, uma vez que ele mexe com o nosso cotidiano. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, dessa imagem que aparece aos poucos e um espírito nos funerais do seu corpo. A gente vai buscar essa reflexão no livro da Revista Espírita, onde Kardec, então, utilizava desse mecanismo de pesquisas para poder relatar isso. A questão que envolve o momento do funeral, ela é muito mais séria do que nós imaginamos. Esse local deverá ser um local sagrado, porque a entidade que acaba de desligar do seu corpo ainda está visivelmente atolada a esse distúrbio mental, essa perturbação. E qualquer coisa que você faça que alimente uma lembrança dela, conversas frívolas, piadas a respeito dela, automaticamente será percebido por ela, criando uma animosidade. E então a gente vai observar aqui nesse estudo esse momento em que Kardec registrou na Revista Espírita para o nosso estudo de hoje. A Revista Espírita é deste ano, né? Dezembro de 1858. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 327, ele analisa isso. Ele questiona os espíritos que o acompanhavam, que o orientavam, o seguinte: o espírito assiste ao seu enterro. Essa aqui é a tônica que vale para todos nós, é uma preocupação nossa também, do nosso cotidiano. Todos nós estamos fadados, destinados a desencarnar. Será que nós vamos participar desse momento? Como é que será isso? O que vai acontecer com a gente? Da necessidade de nós educarmos para a morte, né? Conforme dizia já Herculano Pires. A gente vai observar na resposta a seguinte: frequentemente assiste, mas algumas vezes, saindo perturbado, não percebe o que se passa. Então, aqui confirmando, né, que, de acordo com a categoria evolutiva desse espírito, ele poderá assistir e, sendo essa assistência, essa presenciação, né, do que está acontecendo, possa ajudá-lo a compreender o estado dele, ou ainda mais, né, de acordo com as conversas que forem ali elaboradas, criar mais perturbação a ele ainda, né? Porque as pessoas começam então a criticar aquela hipocrisia que existia antes de gostar daquela pessoa, muitas vezes na hora do desencarne é o contrário, né? As pessoas fazem uma crítica desastrosa sobre aquela pessoa que havia vivido, mas agora está no mundo espiritual. E em outros casos, se ele ainda está perturbado, ele não vai presenciar isso, ele ainda não sabe o que está acontecendo com isso. E na questão A, abaixo, vem o que te colocou aqui acima. Lisonjeia a concorrência de muitas pessoas ao seu enterro, mais ou menos conforme o sentimento que os anima. Então, será que quando eu morrer, quando nós morrermos, será que a gente vai ficar feliz e ter muita gente participando do nosso enterro? No dia de hoje está difícil em função do coronavírus, as pessoas estão, esse ritual, essa tradição de sepultamento, infelizmente está sendo abolida em função da segurança que envolve as questões do coronavírus. Mas, de acordo com cada um, a gente vai sentir-se feliz ou não, de acordo com o nosso estado evolutivo. É que coloca para nós o Espírito nessa questão. Então, ele assiste realmente e ficará constrangido ou alegre de acordo com o teor das conversas que forem elaboradas sobre ele. E aqui a gente começa, então, a trabalhar isso, né? Os espíritos sempre disseram que a separação da alma e do corpo não se dá de forma instantânea. Algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia. Então, ela está colocando aqui que durante esse processo de desencarne, né, há realmente um desligamento, né, das células que estava grudada a esse corpo, né, porque a gente vai observar que quando você encarna, as células são grudadas a esse organismo, é como se fosse uma cola, né, ela vai se desgarrando para libertar o espírito, através do seu perispírito, é lógico. Então, ela não dá assim de forma instantânea, né? Ela tem todo um processo, né, de desligamento. Daí a palavra desligamento. Aí coloque, quando se faz notar a última pulsação, o
o experimento ainda não é completo. Mesmo que a ciência humana, né, perceba lá que a parte orgânica já não está mais dando retorno, não significa que está desprendido. Ainda há um processo, né, que deverá ser analisado e acompanhado. Daí vem a colocação, né, que ele se opera mais ou menos lentamente, conforme a circunstância e até a sua libertação completa. Há um experimento de perturbação, uma confusão que não permite dar-se conta da situação, no caso dos medianos igual nós. E aí ele vai, então, né, se encontrar ao lado das pessoas com quem convive, e ele desperta alguma curiosidade dessa confusa, porque você observa aqui na imagem, aqui acima, onde nós colocamos aqui, essa confusão. Ela olhando para a taça, aqui está o espírito, vamos dizer, seu perigo saindo, e vê lá o corpo e ela no seu duplo. Então, para ela, realmente vai ser uma confusão muito grande. Aí continua, né? Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura. Então, aqueles que têm a vida tranquila, realmente vai ser um despertar no além muito tranquilo, porque ele tem a tranquilidade. E o contrário, aquele que tem muita coisa na cabeça, né, muita coisa equivocada, isso realmente vai dar para ele angústia e temores. Daí, né, o medo da morte em algumas pessoas. E a gente vai verificar então que essa duração é muito variável, vamos dizer assim, né? Aí esperem que haja uma reserva de 2 a 3 dias, né, para poder deixar que a entidade se desligue, né? E em alguns casos até 8 dias, depende de cada caso. Então não tem uma regra definida, né? Mas a lógica é, né, 2 a 3 dias para poder facilitar a libertação desse espírito. Então, a gente vai verificar, né, que alguns espíritos vê esse momento como solene, né? Ele está ali assistindo a sua partida, aquele corpo que durante uma vida ajudou a crescer espiritualmente. Mas em outros casos, né, ele é complicado. Então, não é uma teoria, né? Ele está colocando aqui um fato que foi colocado por Kardec, a gente vai observá-lo daqui para frente agora. E aqui coloca então uma situação muito interessante de um espírito que estava já na sua parte, né, de fúnebre, né, já lá sendo feito o velório, depois o enterro, e um médium, né, que fazia parte da sociedade parisiense do espírito foi lá ver, foi lá participar, porque era amigo dele, e observou, ele era um médium, né, normal, tranquilo, um médium vidente, viu e começou a narrar. O Sr. X acabava de ser vitimado por um ataque de apoplexia. Algumas horas depois da sua morte, o Sr. André, que é o médium, né, um de seus amigos, achava-se na cama mortuária junto com a esposa. Ele viu distintamente o espírito andar em todas as direções, olhar atentamente para o seu corpo e para as pessoas presentes e depois sentar-se na poltrona. Tinha a mesma aparência quando vivo, vestido de um jeito, sobre a casaca preta e calças pretas. Estava com as mãos no bolso e parecia desconfiado. Então aí está narrando o senhor Aldrin que esse espírito, essa pessoa, o senhor X, a vida desencarnado, foi aqui, e ele então observava ele lá caminhando de um lado para o outro, não entendendo o que estava acontecendo com ele, ali em pé, e lá o corpo dele, as pessoas chorando, né? E é assim que realmente vai se processar com cada um de nós, com raríssimas exceções. Mas na frente verificamos então, né, que a esposa, né, procurava alguma coisa na escrivania e o marido ficou preocupado porque ela não achava, né, e foi lá e cochichou no ouvido dela. Mas era em vão, porque somente o senhor Adrien que conseguia ver o espírito. E ele achava que a esposa estava vendo ele, foi lá ajudar, ele estava acompanhando a preocupação da esposa em procurar aquele papel. E no dia seguinte, né, quando já foi levado para o caixão, né, de novo estava lá, né, esse espírito. Uma coisa que ele não compreendeu, né, o Silvadre, né, é que ele estava já com a outra roupa, ele tinha mudado já a sua vestimenta, vamos dizer assim, né, e ele não entendia o porquê, mas estava lá ele envolto naquela túnica lá. E travou-se uma conversa entre eles, entre os dois, né? E ele estava autêntico, vamos dizer assim, né? Ele começa então a conversar, né, com o espírito, né? E o espírito parecia que fora convidado para o enterro, dá a impressão que ele, o espírito, fora sido convidado para estar no enterro dele mesmo.
E Adriane perguntou: diga-me alguma coisa, meu caro espírito, o que sente agora? Ele disse que tinha sofrimento e conforto, mas não compreendia direito o que estava acontecendo com isso. E a segunda pergunta: qual é o efeito da morte que produziu você? A morte? Eu não estou morto, meu filho. Você se engana. E eu me levantava e de repente fui atingido por escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me levantei e imagine meu espanto ao me sentir vivo e ter ao meu lado, sobre o ladrilho, no chão, o meu outro ego deitado. Minhas ideias estavam confusas. Eu tentava me recompor, mas não conseguia. Via minha mulher chegar e velar-me, lamentando-se, mas eu me perguntava, né, qual o motivo daquilo ali, né? Ou seja, né, ele estava presenciando ali, né, o duplo dele, vamos dizer assim, ele, o espírito e o seu corpo ali deitado. Então imagina o espanto para ele, né? E para todos nós, vamos dizer assim, que não temos ainda essa maturidade espiritual, ao despertar, encontrarmos com essas duas situações marcantes na nossa vida. E então ele observava, né, que ele tentava consolar a esposa, né, mas ela não entendia nada, não respondia porque ela não ouvia isso, né. Então, para poder verificar ver os espíritos, tem que ter o médium, e ela não era médium, vamos dizer assim, né. E quanto mais ele falava, mais ele ficava perturbado, porque ele não entendia o porquê que ela recusava isso, né. Não entendia o porquê que ela não dava retorno para ele. E então ele comenta para o espírito, né, que ele, o médium, estava ajudando a mudar as ideias dele. Ele estava ficando feliz porque o médium estava ajudando a superar essa crise da separação, naquele momento ali triste para ele. Mas porque outros homens não fazem o mesmo. Ou seja, ali ele estava criticando as pessoas que estavam no seu velório, não tinha o mesmo pensamento do senhor Adrien. As pessoas estavam lá então com outras ideias que a gente comentou lá no princípio, né? De nós vigiarmos aquilo que nós falávamos ou pensávamos durante um velório para não afetar o falecido, vamos dizer assim. Eis que me tortura. O cérebro está esmagado por essa dor. Irei vê-la. Talvez agora me entenda. E tentava ainda aproximar da esposa, né? E depois ele dá um recado para ele. Até logo, meu amigo. Me chame que eu irei vê-lo. Farei uma visita de amigo. Vou surpreendê-lo. Até logo. Então a gente verifica que é assim que ocorre. Na conclusão, a gente vai verificar que esse relato está de acordo com o que nós havíamos percebido, Kardec falando. E essa é a verdade, vamos dizer assim, né? Ele coloca que após a morte, o espírito ainda está presente. Acreditamos ter diante de nós apenas um corpo inerte, ao passo que ele vê e tudo quanto se passa ao seu redor. Penetra o pensamento dos assistentes e vê entre si e eles. A única diferença é a sua visibilidade e invisibilidade. Ou seja, aquele que desencarnou é passivo de estar ao nosso lado nesse momento, acompanhando o nosso passo a passo. Daí a nossa preocupação, a nossa orientação, e nós temos o maior respeito quando for participarmos de algum velório, porque fatalmente aquela entidade ainda está próxima ali, vivenciando esses momentos derradeiros aqui entre nós. Fica a nossa reflexão de hoje, o nosso abraço, até o momento em que nosso canal Guia dos Espíritas.